Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus este momento, pela oportunidade de poder compartilhar, porque é uma responsabilidade muito grande nessa palavra, porque é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 6, a partir do versículo 60. Eu quero deixar uma pequena meditação com você, porque os dias de hoje que nós estamos vivendo, há uma responsabilidade nossa de buscarmos a presença de Deus, de reconhecermos o Senhor quem é, de ser um bom testemunho na terra e fazer a diferença conforme a palavra do Senhor nos diz, né? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que nessa mensagem, você que vai me ouvir, o Senhor quer falar com a minha vida, a sua vida? A Bíblia vai nos dizer que Jesus é abandonado por muitos discípulos e nos diz a confissão de Pedro. Aqui Jesus Cristo estava mais uma vez ensinando. Nós vamos ver que Jesus estava, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Nós sabemos que o Senhor chamou você que me ouve, chamou eu, para nós termos uma vida de compromisso com Ele. E o que Márcia quer dizer compromisso? Os discípulos que estavam junto de Jesus eram muitos, não era somente os 12. Haviam outros ajudando a obra de Deus. Mas quando a palavra mexeu com eles, a palavra incomodou, quando a palavra trouxe para eles confronto, eles falaram: é duro esse discurso, quem pode ouvir? Mas neste momento, o Senhor Jesus vai nos dizer: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Jesus questionou. Jesus sabia da murmuração deles antes de falar. Jesus te conhece. E às vezes você fala assim: mas eu não posso caminhar, eu não posso abrir mão disso, eu não posso abrir mão daquilo, porque eu tenho minha vida, eu tenho meus sonhos. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus, ela tem que ser primeiro nas nossas vidas. E quando a vontade de Deus cumpre nas nossas vidas, você vai ver a maior necessidade que você vai ter de continuar tendo Deus, de continuar tendo um compromisso com Deus. Por que eu te digo isso? Porque depois que você conhece Jesus Cristo, conhece o seu Espírito Santo, depois que você conhece o amor de Jesus, você passa a crer e você passa a não viver mais a sua vontade. Você vai poder dizer, perdão, você vai poder dizer para as outras pessoas: um dia eu não compreendia, hoje eu compreendo o que Jesus Cristo fez por mim e o que Jesus Cristo preparou para mim. E você vai passar a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você também vai dizer isso. Você também vai dizer.
Porque antes também eu dizia, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu quero viver minha vida, eu sou jovem, eu preciso fazer minhas escolhas. Só que quando nós deixamos o Senhor cumprir a vontade dele nas nossas vidas, a nossa alma se alegra. Nós vemos o grande fruto daquilo que o Senhor vai nos retribuir acerca da nossa fidelidade, acerca da nossa lealdade com Deus. Aqueles discípulos murmuravam porque a palavra de Jesus era dura. Por que dura? Porque o Senhor não quer ver você escravizado pelo pecado. O Senhor não quer ver você ter uma vida destruída. O Senhor não quer ver que o vício ele tome conta da sua vida. Porque o Senhor sabe que o que está na sua vida é um engano. Mas você não compreende que é um engano. E o Senhor te compreende. E eu hoje, por conhecer Jesus Cristo, eu compreendo que você também precisa de Jesus Cristo. Eu compreendo também que você precisa de conhecer Jesus Cristo. Eu compreendo que você tem a necessidade de deixar Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. Ainda que você pense assim, mas a vida que eu levo é boa. Não, Jesus Cristo, ele tem uma vida para você que não se compara com a vida que você vive. Às vezes você vai pensar, não, mas abrir mão de tudo. Não, eu te digo uma coisa, vai ser bom. Você vai ver o fruto daquilo que você fez. Você vai ver o fruto da história sua que foi mudada. Por isso, até o dia de hoje, nós temos visto testemunho de Deus operar, de Deus libertar, de Deus salvar. Por quê? Porque Jesus te ama e porque Jesus se preocupa com a salvação da sua alma. Às vezes é duro você poder falar assim, mas a Bíblia está escrito que eu não posso mais matar, que eu não posso mais roubar, nem prostituir. Jesus estava instruindo aqueles discípulos a fazer diferença. Quando às vezes nós vemos no nosso dia a dia, nós viajamos pela cidade e as pessoas estão caídas. Quantas pessoas, por orgulhos, a rejeitam ou dão distância delas? E nós sabemos que Jesus Cristo ama todos igualmente. Nós sabemos que Jesus Cristo, no passado, abraçava-as, curava-as, libertava-as, tudo pelo amor que ele tinha recebido do Pai. E ele veio cumprir esse amor na terra. E ele veio fazer com que você compreendesse que esse amor também quer fazer morada na sua vida. Os discípulos estavam questionando pela palavra, mas a palavra, ela liberta, a palavra, ela transforma. Ele pegou, sabendo dos questionamentos dos discípulos, ele sabia o que eles estavam murmurando, sem antes mesmo ele falar. Você vai ver que ele diz assim, ó, ou que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Então, quanto mais escandalizariam. Porque se a palavra dura já era difícil, quanto mais se às vezes Jesus ser tomado no meio deles. Pare e pensa. Pare e pensa. O que vale mais? A minha escolha ou a repreensão de Deus para mim? O que vale mais hoje? O amor de Jesus Cristo pela sua vida ou a sua vontade de viver e rejeitar a palavra de Deus? Eu quero te dizer uma coisa. Não tenho hábito de amedrontar ninguém, mas Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, você vai ter uma vida, realmente uma nova vida, transformada lá nos céus junto dele. E ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se perca, mas ele quer que você seja salvo por ele. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra como uma porta de libertação para a sua vida. Não o Márcio, mas a palavra de Deus. Porque ele diz assim, ó, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Jesus sabia que Judas também sentiu a palavra dura, porque sabia que ele ia entregar ele. O coração dele já estava voltado para o engano. O coração dele já estava voltado. Mas quando nós olhamos que Judas teve a oportunidade de se arrepender, quanto mais nós hoje vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Jesus, vamos fazer uma escolha de uma vida nova, uma vida voltada para a vontade de Deus.
Eu quero chegar no versículo aonde que é uma chave para nós, a partir da palavra de Jesus Cristo, a partir da repreensão, a partir da palavra, porque a palavra de Jesus ela é doce. Os discípulos achou difícil a palavra, mas só que a palavra era boa. E a palavra boa, ela liberta. A palavra que repreende, ela liberta. A palavra que diz a verdade para você, ela transforma a sua vida. Às vezes você pensa assim, mas para mim não tem jeito. Tem jeito. Busca Jesus Cristo, você vai ver que tem jeito. Os discípulos disseram assim, ó, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Por que que hoje você, às vezes, você fala assim, ah, mas a igreja está cheia. Ah lá aquela igreja. Às vezes você não é cristão ainda. Às vezes você não aceitou Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. E você fala assim, aquela pessoa que está ali, olha lá a vida que ela leva. Ela diz que ela é crente. A Bíblia vai nos dizer que desde então aquela palavra de repreensão de Jesus, os discípulos passaram a não andar mais junto com ele. Diz bem claro, tornaram para trás e já não andavam com ele. Às vezes você está vendo a pessoa está até indo na igreja, mas o Senhor está chamando você para um compromisso. Porque se ele teve a oportunidade e ele não quer ter um compromisso, a responsabilidade é dele. Mas você tem a oportunidade de fazer diferente dele e chegar e abraçar a obra de Deus, abraçar o necessitado, viver uma vida para a vontade de Deus. Eles se encovardaram por cada palavra. E você? Você vai continuar se encovardando, vivendo a vida que você leva? Se Jesus Cristo te ama, se Ele quer te libertar dessa vida, agora Jesus vai dizer para eles. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Jesus agora vai dizer para eles, se vocês agora querem retirar também? Os demais foram, agora os 12 que estavam ali estava Judas. Ele não retirou com os outros primeiro, porque também tinha temor no seu coração. Ele havia de trair Jesus, mas havia no seu coração temor, porque ele sabia que Jesus era o mestre, era filho de Deus, vindo do Pai. E Jesus quer que você compreenda isso. Mas irmãos, meu amado que me ouve, o quão maravilhosa essa palavra é. Jesus Cristo te chama. Jesus Cristo te chama. Te chama para quê? Para você andar com Ele. Para você ser conforme a Bíblia diz que é a luz e sal da terra. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, ela é para mim e para a sua vida. A palavra de Deus é para nós trazermos ela para nós como uma responsabilidade. Nós estamos testificando da palavra até que Jesus venha. Se você também abraçar essa causa, você vai ser mais uma testemunha até que Jesus venha. Os dias estão se findando e você precisa despertar. Você precisa ver que Jesus te chama. Não seja um covarde. Não fuja. Lembra que o mundo, a sociedade pode olhar e falar assim, você é uma prostituta. Ele está no crime. Ela está no vício. Não tem jeito para ela, tem jeito. Jesus Cristo te liberta, porque Jesus Cristo disse para aquela mulher, mulher, onde estão os seus acusadores? Aqueles homens queriam apedrejar ela. Mas Jesus disse para aqueles homens, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então havia uma oportunidade, ele disse, mulher, vai, não peque mais. O que Jesus quer para você é que você venha para a presença dele, mas que você não peque mais, que você escolha uma nova vida. Uma vida para servir a ele. Agora Jesus vai dizer no 68. Simão Pedro vai dizer no 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Meu amado, Pedro disse agora a maior confissão que eu e você precisa dizer. Para quem ou para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro disse assim, o Senhor é o dono do ouro e da prata, eu vou te seguir, Jesus. Não, Pedro disse, para onde ou para quem iremos nós?
Se só tu tens palavra de vida eterna. Pedro disse assim: Senhor, a palavra que o Senhor fala, ela pode trazer para mim repreensão, mas essa palavra me leva para a vida eterna. Senhor, quando o Senhor fala em amor, quando o Senhor fala na sua graça, quando o Senhor fala do Pai, essa palavra traz para mim o desejo de habitar no céu. Por isso, meu amado, sinta despertado pelo Espírito Santo de Deus, de ter um compromisso com o Senhor, de poder ser herdeiro do céu, porque o céu não é só para o Márcio. Seria ingrato eu dizer isso, mas o céu foi preparado também para a sua vida. Queira você também entrar por essas portas, ser herdeiro do céu. Pedro não estava dizendo: Senhor, eu vou caminhar com o Senhor porque eu não vou passar mais luta, eu não vou passar enfermidade. Não, Pedro disse assim: Senhor, eu vou caminhar com o Senhor porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu quero que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero que o Senhor Jesus fale ao seu coração. Eu quero que você lembre aqui de João 6, 60 ao 69. Diz a palavra do Senhor. Aí ele vai dizer assim: nós temos conhecido, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro vai dizer assim: o Senhor tem palavra de vida eterna e agora nós conhecemos que nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus quer fazer parte da sua vida. Permita. Isso não é mais uma palavra qualquer. Isso é um confronto para mim e para a sua vida. O céu está logo ali. E você precisa ser herdeiro do céu. Você precisa receber dessa salvação. Jesus te ama. Busque a Ele e verás o que vai fazer na sua vida. Obrigado, Deus te abençoe.